No dia 15 de abril de 2026, a professora universitária Célia Maria Cassiano realizou o procedimento de suicídio assistido na Suíça. Célia sofria de atrofia muscular progressiva desde 2024 e, diante de um quadro de sofrimento físico e emocional insuportável, sem perspectiva de melhora ou tratamento, Célia optou por tirar sua própria vida. Em um vídeo de despedida, ela disse que buscou o seu direito à morte digna, pois ela não queria ficar em uma cama dependendo de cuidadores para sobreviver para o resto da sua vida. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história de Célia Maria Cassiano. Recentemente aqui no meu canal eu fiz um vídeo sobre a Noélia Castilho, uma jovem de 25 anos que faleceu em 26 de março de 2026 após uma eutanásia autorizada na Espanha. A Noélia sofria de paraplegia e dores crônicas graves desde 2022 e depois de quase 2 anos de uma batalha judicial, ela conseguiu o seu direito ao procedimento que é legal no país desde 2021. Muito difícil a gente falar sobre o direito de decidir quando será o fim da sua vida, tanto pela eutanásia quanto por suicídio assistido, pois ambos são aí temas sensíveis e considerados crimes no Brasil. A eutanásia é legal em poucos países como a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Canadá, Colômbia, Nova Zelândia e alguns estados da Austrália. E recentemente o Senado do Uruguai aprovou em outubro de 2025 a legalização da eutanásia, tornando o primeiro país da América Latina a legalizar a eutanásia, apelidado de morte digna. A lei permite que maiores de 18 anos, residentes, com plena capacidade mental e sofrendo de doenças incuráveis e terminais, com um sofrimento insuportável, solicitem este procedimento. Já o suicídio assistido é legalizado em países como Suíça, Canadá, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Áustria, Espanha, Alemanha, Nova Zelândia, Colômbia e em partes da Austrália e dos Estados Unidos. Então, tem países que permitem as duas práticas e tem países que permitem só a eutanásia ou só o suicídio assistido. A principal diferença entre eutanásia e suicídio assistido é quem administra a substância legal. Na eutanásia, um médico ou profissional da saúde administra diretamente uma injeção letal ou substância para causar a morte do paciente. Já no suicídio assistido ou morte assistida, o médico fornece os meios, ele prescreve a substância, mas o próprio paciente ingere ou administra o medicamento. Na Suíça é permitido o suicídio assistido e é considerado o único país a permitir o procedimento para estrangeiros. O procedimento é estritamente regulamentado. Como eu já disse, exige comprovação de doença, consentimento e motivação não egoísta. O processo todo é muito caro, normalmente o custo é acima de R$65 mil, além das despesas com a viagem em si, com passagens, hotel, alimentação e todos os gastos que vai ter, que a pessoa vai ter até o dia do procedimento. Por isso que sempre quando vemos outras nacionalidades buscarem por esse procedimento, é sempre na Suíça, pois eles são o único país a fazer isso. Este tema sensível ficou mais conhecido e discutido depois do lançamento em 2016 do filme Como Eu Era Antes de Você, que também é um livro. O filme conta a história de Will Traynor, um atlético e bem-sucedido herdeiro. Seus pais eram milionários e eram uma tradicional família britânica que ficou tetraplégico ao ser atropelado por uma moto. Ou seja, ele não mexia nada do pescoço para baixo. Depois de um longo período de depressão, sua mãe contrata Lois Clark como sua cuidadora pelo prazo de 6 meses, pois foi esse o prazo que Will deu aos pais antes de buscar pelo suicídio assistido na Suíça. Embora os dois se apaixonassem e um ter mudado muito a vida um do outro, o Will seguiu aí com seu desejo de terminar com a sua vida e mesmo apaixonado pela Lu, ele decidiu morrer.
O final é considerado muito triste, todos torciam aí por um final feliz do casal, mas para o Will, viver naquela condição, mexendo somente a cabeça, não tendo autonomia para absolutamente nada, não era uma forma digna de se viver. Quem não assistiu esse filme, eu recomendo, é um romance aí / drama bem bonitinho e que aborda esse tema aí tão complicado. Bom, recentemente uma brasileira buscou pelo suicídio assistido na Suíça e eu vi poucos canais falando sobre isso aqui no YouTube e eu quis trazer a história dela aqui para vocês conhecerem. Célia Maria Cassiano nasceu em 9 de dezembro de 1957, em Campinas, interior de São Paulo. Seu pai era um sitiante, filho de italianos, do interior paulista. Sua mãe era bem animada, com boas conversas, uma cozinheira de mão cheia e que adorava receber pessoas em sua casa. O casal teve 6 filhas. Célia foi uma jovem cheia de vida, estudiosa, vaidosa, que sempre amou viajar, sempre amou a arte em todas as suas formas e viveu tudo isso intensamente. Ela não teve filhos, mas preencheu toda a sua vida com muitas outras coisas tão importantes quanto. Formada em Ciências Sociais e mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, além de ser formada em Antropologia e Fotografia, ela atuou como docente, gestora acadêmica e pesquisadora, tendo trabalhado no SESC e na PUC de Campinas e no Centro Universitário ESANC. Célia era muito habilidosa com trabalhos manuais. Com apenas 5 ou 6 anos, ela tricotou o seu primeiro conjuntinho e foi um trabalho impecável, gente. Eu não sei como uma criança consegue fazer isso. Célia também fazia trabalhos com bordado e pintura. Ela amava cuidar de plantinhas. Ela tinha um quintal bem bonito. Além disso, ela era bem ativa. Ela fazia ginástica, pilates e natação e trabalhou até enquanto ela pôde. Gente, ela parece que teve uma vida boa, sabe? As últimas publicações dela no Instagram eram fotos dela no decorrer da sua vida e ela transmite aí uma paz nas fotos, transmite ser uma pessoa leve. Eu achei bem legal uma postagem em que ela mostra ela e uma amiga em 1976 e depois elas agora em 2026. Então ela tinha muitas amizades que eram assim da vida inteira, sabe? Aqui tem uma foto dela, nada mais, nada menos do que do lado de Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que foi um médico oficial da Polícia Militar e simplesmente presidente do Brasil entre os anos de 1956 e 1961. Vida incrível, muito conhecimento e cercada de pessoas boas. Foi aí que em julho de 2024 a Célia começou a mancar. E por causa disso, ela buscou atendimento médico e depois de muitos exames, em outubro de 2024, aos 67 anos, ela recebeu o diagnóstico de uma doença degenerativa do neurônio motor, classificada como atrofia muscular progressiva, que compromete gradualmente os movimentos. Diferente da ELA clássica, que é a esclerose lateral amiotrófica, a AMP costuma ter uma progressão mais lenta, com os pacientes vivendo frequentemente entre 5 a 10 anos após o início dos sintomas. Geralmente, os sintomas começam com fraqueza e atrofia muscular nas mãos, nos braços ou nas pernas. É comum observar tremores musculares e câimbras. Com a degeneração dos neurônios, os músculos perdem a função. Em estágios mais avançados, pode afetar os músculos da boca e garganta, resultando em disartria, que é a dificuldade na fala, e a disfagia, que é a dificuldade para engolir. A pessoa com atrofia muscular progressiva geralmente morre de insuficiência respiratória, sendo por falência respiratória, causada aí pelo enfraquecimento dos músculos diafragmáticos e intercostais, que impede aí a respiração adequada, ou por pneumonia aspirativa. Devido à disfagia, que é a dificuldade de engolir, alimentos ou saliva pode ir para os pulmões, causando infecções graves. Embora a doença cause paralisia gradual e morte, geralmente não afeta as capacidades cognitivas, sensoriais ou intelectuais do paciente. O foco do tratamento é a qualidade de vida e suporte respiratório e nutricional.
E em pouco tempo, a Célia já estava sentindo muito dos sintomas. Primeiro foi o movimento das pernas, ela já não conseguia mais se sustentar em pé. Ela já não tinha mais a musculatura abdominal, então do peito para baixo, referente à parte muscular dela, ela já estava toda comprometida. Até que ela começou a sentir uma certa ronquidão na fala e fraqueza nos braços. Isso com certeza era uma evolução da doença indo aí para a parte superior do corpo. Ao longo dos últimos meses, ela passou a compartilhar nas redes sociais o avanço da sua doença e o desconforto causado pela perda da autonomia e até da privacidade. Em um dos relatos, ela descreveu a sua condição como incapacitante e imprevisível. Eu vivo meus piores pesadelos porque não tenho ideia de como estarei amanhã. Com a evolução do quadro, as mudanças ficaram ainda mais difíceis de ignorar. Tarefas simples como se alimentar ou tomar banho passaram a exigir ajuda constantes. Além das limitações físicas, a professora também mencionou angústias mais pessoais, como o isolamento social. A maior parte do tempo eu fico só com profissionais que eu estou pagando para cuidar de mim. Em março deste ano, vendo o quanto a doença estava progredindo rápido, a Célia formalizou um documento de diretivas antecipadas de vontade, registrando que não desejava ser submetida a procedimentos invasivos para prolongar a sua vida. Então ela fez aí esse documento, deixando claro que ela não queria que fizessem nada que prolongasse a sua vida, como o uso de sonda de alimentação, por exemplo, ou a traqueostomia, quando ela não conseguisse mais respirar sozinha. Ela fez um vídeo em seu Instagram para alertar o quanto isso é importante, que enquanto a pessoa está bem e lúcida, é bom que ela faça esse documento para quando que ela não estiver mais assim, que ela não estiver mais bem, os seus desejos possam ser respeitados. Célia fez todos os tratamentos que ela conseguiu, inclusive tratamentos experimentais, todo tipo de medicação e terapia. Ela lutou muito para retardar o avanço da doença. Mas no caso da Célia, a doença avançou muito rápido. Ela fez um vídeo em 21 de junho de 2025. 21 de junho é considerado o Dia Mundial de Conscientização sobre as Doenças do Neuromotor. Nessa postagem, ela fala da doença e cita aí o caso do ator Eric Dene, conhecido por interpretar o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan em Grey's Anatomy. O ator foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em abril de 2025 e se tornou um defensor da conscientização sobre a ELA. Antes de falecer, o ator gravou episódios da terceira temporada da série Euforia, e a série foi exibida alguns meses após a sua morte. Tem uma cena que impactou muito, onde o ator grava falando e a produção coloca algumas garrafas de cerveja vazia na frente deles, meio aí que para justificar sua fala arrastada. Muitos fãs da série criticaram o autor por fazer isso e outros defenderam, dizendo aí que como que eles iriam justificar a fala arrastada dele na série. Mas aí foi tudo muito rápido. Aos 53 anos, no dia 19 de fevereiro de 2026, ele veio a falecer devido à insuficiência respiratória causada pela doença. Essa doença é muito dura, gente, e ela realmente evolui muito rápido. No caso dele, foram pouquíssimos meses. Bom, há cerca de um ano atrás, entendendo o quanto a progressão da doença estava limitando a sua vida, não aguentando tamanho sofrimento, a Célia começa a buscar mais informações sobre o suicídio assistido na Suíça. Foi aí que ela se associou à Dignitas. A Dignitas é uma organização suíça sem fins lucrativos fundada em 1998 com o objetivo de oferecer suicídio assistido a membros que sofrem de doenças terminais graves ou dores crônicas incuráveis, tanto físicas quanto mentais. Com sede na região de Zurique, é uma das principais instituições do mundo que aceita estrangeiros para este procedimento, se baseando no princípio de viver com dignidade, morrer com dignidade. O processo é extremamente rigoroso para ter certeza absoluta que o paciente tem uma doença terminal e está em sofrimento. Eles solicitam laudos médicos, psicológicos, psiquiatras, de dentista, além de precisar de advogados para conseguir todos os documentos e tradutores que precisam traduzir tudo do português para o idioma deles, que é um alemão suíço.
Em um vídeo que ela publicou em seu Instagram antes do procedimento, Célia explicou ter tomado a decisão após uma longa reflexão. Disse não querer viver em condições de dependência total ou ligada a aparelhos e relatou as dificuldades para viabilizar o processo. Segundo ela, ela encontrou resistência ao buscar apoio no Brasil e precisou mudar de estratégia para conseguir reunir os documentos e laudos necessários. Pedi ajuda para amigos, pedi ajuda para advogados, tradutores, ninguém queria me ajudar. As pessoas simplesmente fugiam, caíam fora, desconversavam. Então o que eu fiz? Eu mudei de estratégia, porque eu precisei de um advogado para me ajudar a retirar documentos no fórum. Precisei de várias pessoas, laudos médicos, laudos de dentista. Me desculpem, eu menti para todos vocês. Ela mentiu dizendo que iria fazer um tratamento experimental com um medicamento na Suíça e foi assim que ela conseguiu todos os documentos e exames necessários. No vídeo, ela diz que quis exercer o seu direito a ter uma morte digna, direito de escolher quando colocar um fim na sua vida. Um ano antes, ela falou da sua vontade para sua família e amigos. Todos entenderam e respeitaram o seu desejo, mas eles não quiseram participar de nenhuma etapa do processo. Nos últimos 6 meses, ela fez tudo o que precisou ser feito para conseguir o tratamento. Foi muito exaustivo e difícil, mas ela conseguiu. Uma sobrinha dela disse que ela sentia piora significativa a cada semana que passava e depois uma piora a cada dia. No início foi muito difícil entender, mas depois, sendo uma doença incurável, sem nenhuma possibilidade de cura e que traz muito sofrimento ao paciente, entendemos que ela apenas adiantou o que iria acontecer de qualquer jeito em poucos meses. A viagem à Suíça foi inicialmente mantida em sigilo. No dia 10 de abril, ela embarcou e chegou em Zurique no dia 11 de abril. Muitos acreditavam que era uma viagem aí para um tratamento experimental, mas não. Ela foi com 2 amigas e uma cuidadora. E durante todos os dias que ela esteve lá, ela ia postando em suas redes sociais tudo aí o que ela estava vivendo. Ela passeou muito, foi em museus, comeu tudo que ela teve vontade, ficou aí em um bom hotel com uma vista para o rio Limate. Apenas aí no dia da sua morte, no dia 15 de abril, que ela publicou um vídeo revelando o que ela realmente ia fazer. O procedimento foi no dia 15 mesmo, de manhã, e como ela mesmo disse, seria uma cama, 2 enfermeiras, um fim sem sentir dor nenhuma. Muitos têm questionado sobre ela fazer o procedimento ainda estando, entre aspas, bem. Para ela, é claro, a vida estava muito difícil. Ela disse que ela estava no limite da sua dignidade, mas ela ainda estava bem, né? De certa forma, aparentemente bem. E isso foi o que mais doeu na família. Eles queriam que ela ficasse mais tempo. A sua sobrinha disse: eu queria muito que ela ficasse mais. Mas o problema é que na Suíça a eutanásia é proibida quando o médico administra a substância. O suicídio assistido é legalizado quando a própria pessoa toma o medicamento. Como a doença estava progredindo rápido nos últimos meses e agora semanas, ela tinha medo da doença afetar as mãos e braços rápido e ela não conseguir tomar. Já estava sentindo uma fraqueza nos braços esses dias. E aí ela não poderia fazer, porque ninguém poderia nem ajudar a levar até a boca. Então a decisão dela de ser neste momento foi pelo medo de que com o passar do tempo ela não conseguisse administrar o medicamento. Eu vi aí 2 métodos que podem ser usados para realizar o procedimento. Em um, a pessoa toma realmente o medicamento, que normalmente é dissolvido em água. No outro, eles colocam uma bolsa de soro com o remédio fatal e entregam na mão do paciente aquele dispositivo que libera o líquido, né? E aí, quando a pessoa se sente pronta, ela abre e o soro entra na veia. Em ambas as formas, né, depois de uns minutos, a morte é confirmada e o próximo passo é chamar a polícia. A polícia vai, faz o seu trabalho, que é confirmar se o paciente estava de fato lúcido e não havia sido coagido a morrer. Todo o procedimento é filmado e a polícia assiste o vídeo para comprovar que o paciente quis realizar o procedimento. Depois, a equipe do órgão, que é semelhante ao nosso IML,
vai, retira o corpo e em até 72 horas é realizada a cremação e posteriormente as cinzas são entregues à família. Eu fiquei com uma dúvida, gente, que até eu pesquisei bastante, mas eu não consegui entender. Eu acredito que quem seja tetraplégico ou que não consiga aí movimentar as mãos por algum motivo, não consegue aí realizar o procedimento. Já que a medicação não pode ser administrada por terceiros, pois isso, né, é o procedimento da eutanásia, então quem não mexe as mãos, como é que toma o remédio ou libera o soro? Eu não sei como funcionaria. Se você souber como funciona, deixa aqui nos comentários. Bom, segundo a sua sobrinha, o corpo da Célia foi cremado e suas cinzas foram jogadas em um jardim. No meu vídeo sobre a eutanásia da Noélia Castilho, tivemos muitos comentários de pessoas contra e pessoas a favor. Quem era contra sempre se baseava em sua religião e pensamentos, principalmente cristãos. E quem era a favor defendia aí que todos têm o direito de acabar com o seu sofrimento. Enfim, gente, um tema sensível. E antes de morrer, a Célia disse: vivi uma vida deliciosa e os últimos dias aqui foram os melhores da minha vida. Ao final, ela fez um apelo: lutem por esse direito no Brasil. Em minhas pesquisas, eu vi que muitos brasileiros optam por fazer o procedimento na Suíça. É bem mais comum do que eu imaginava. Temos como exemplo o Antônio Cícero Correia Lima, irmão da cantora Marina Lima, um poeta, letrista, filósofo e crítico literário brasileiro, conhecido por suas contribuições à poesia contemporânea e à música popular brasileira. Em 10 de agosto de 2017, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 23 de outubro de 2024, após anos lutando contra o Alzheimer, ele realizou o suicídio assistido na Suíça. Recentemente, eu também vi um caso de uma mineira que também fez aí o procedimento. Enfim, é muito mais comum do que a gente pensa. No Brasil, estamos longe de discussões sobre a autorização desse tipo de procedimento. Ainda temos que lutar muito por cuidados médicos e psicológicos dignos para que a pessoa tenha aí toda a ajuda que ela precisa antes de tomar uma decisão dessas. Mas me deixa saber aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Eu vou terminar esse vídeo com uma frase da Célia. Ela disse: quando você tem saúde, você tem tudo. Enquanto você tiver, aproveita. E é isso, gente. Vamos conversar nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.